graça por essa oportunidade. Mais um dia na sua presença, segundo a tua grande bondade e misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Quero agradecer pelo seu cuidado, seu favor, sua misericórdia, seu amor, sua bondade. Pelo jeito que o Senhor nos guarda, nos livra, nos abençoa. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que seja conosco nessa manhã, no aprendizado da sua palavra, que nos guie de uma forma especial dentro das Sagradas Escrituras, e possamos aprender de um assunto tão importante como esse, como todos os outros. Mas eu quero pedir ao Senhor que se revele de uma forma especial dentro da sua palavra e prepare o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa compreender as Escrituras Sagradas. Nos levanta nessa última hora, para esse último momento da igreja na face da terra. Abençoa todos os teus servos, os alunos, aqueles que estão conosco, começaram e não conseguiram ir até o fim, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa encontrá-los, trazer o suprimento, trazer a resposta, a providência segundo a tua grande bondade. Continue conosco, para a glória do teu santo nome. Amém. Página 23. O 22 termina falando sobre o primeiro ministério da igreja. Ministério, assim, os primeiros... Eu chamo de ministério porque é o braço mais forte, ao meu ver, o braço mais forte da igreja é o diaconato. Mesmo porque ele está próximo de tudo aquilo, dos 4 pilares que nós temos falado a respeito deles da igreja. Então, o diácono, ele é um homem próximo ou edificado na doutrina dos apóstolos, tem que ser um homem de oração, né? Um homem ou mulher, né? No caso, a diaconisa, tem que ser uma pessoa de comunhão plena com todos os irmãos. Imagina um diácono parcial que tem comunhão com metade da igreja, com parte da igreja, não. Ele tem uma comunhão plena com todos, não só plena na questão de ajuntamento, mas como nós aprendemos aqui a respeito da comunhão. Ter a sua vida em comum com aqueles. Quando nós temos essa questão de comunhão, nos remete à oração dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, quando eles diziam assim, nós pecamos. Isso é comunhão. Não comunhão com o pecado, mas comunhão com as pessoas. Você colocar-se no lugar da pessoa. Então, as coisas se tornam comum. Então, evita de que eu julgue as pessoas pelos males que elas fazem. Então, eu tomo parte dessa culpa, porque foi Jesus, foi como Jesus fez. Jesus tomou a nossa culpa. Então, é importante essa questão da comunhão nesse sentido. Então, ele tem a comunhão e o partir do pão, porque era um ministério social da igreja. O diaconato foi levantado para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados dentro da igreja, para saber qual a necessidade, trazer aos apóstolos, trazer aos pastores, aos dirigentes das respectivas igrejas, aos líderes, né, a necessidade desse povo e ali trabalhar como um assistente social de toda essa situação. E o empenho espiritual do diaconato é muito forte. É muito forte porque ele é o homem da porta, é o primeiro ali, né? O diácono não é porteiro da igreja, porque não é isso no princípio que nós entendemos. O posicionamento que ele ocupa dentro de um templo não significa que ele é o porteiro, não, diaconato não é portaria, entendeu? A porta para a entrada de qualquer mal dentro da igreja são as pessoas, entendeu? Isso pode ser no ministério, no diaconato, no obreirato, pode ser na membresia. Então, a porta de entrada para qualquer coisa ruim dentro da igreja é o ser humano. Isso no sentido de igreja, como nós vemos hoje, institucional. Orgânica, não. Orgânica funciona praticamente da mesma forma, mas eu quero fazer sempre essa diferenciação. Os templos no modelo que nós temos hoje, né,
Então, aqui é a porta para o grande mal entrar dentro da igreja, são as pessoas. Não é lá na porta do templo de pedra ou barraco de madeira, o inimigo entra por aquela porta. Não, a porta que o inimigo entra é o coração das pessoas, é a vida das pessoas. O inimigo não entra por porta feita por mão de homem, é pelo coração das pessoas, pela mente das pessoas. Então, essa é a porta. Né? Se abrimos porta para a iniquidade, é muito ruim. O inimigo vai aproveitar essa brecha e vai entrar. Então, o diaconato, para mim, é um dos ministérios dentro da igreja, é a criação, além de ser a primeira criação, né, quando se trata de obreiros e auxiliares, no meio da comunidade, no meio, não vou colocar dentro, eu vou colocar em meio à comunidade, em meio à igreja, nós temos a primeira instituição de obreiros dentro da igreja são os diáconos. E, para mim, é a instituição que deveria ser mais forte. É semelhante a você querer deixar uma criança crescer sem nenhuma instrução, sem nenhuma disciplina, e depois querer ensinar ela depois de adulto. Aí fica difícil. Então, o diaconato, para mim, é a instituição que nós deveríamos mais investir. Investir em estudo da palavra, investir em oração, investir em discipulado, investir na teologia prática do dia a dia, porque se tivermos diáconos fortes e com muito investimento, nós teremos obreiros maravilhosos dentro da igreja. Então, o diaconato seria, para mim, o primeiro passo. E são homens dos quais, na minha gestão, em qualquer igreja, são os homens que mais têm a minha honra. Porque eles sabem o serviço, eles estão dispostos ao serviço. Né? E o ministério é serviço. O diácono é o ministério mais próximo do pastor. Dentro do templo do qual que nós temos hoje, quem é o diácono lá na portaria da igreja? Ele é o pastor. Ele está me representando. O meu diácono, quando ele está lá atendendo as pessoas que estão chegando na igreja, ele está me representando. Então, esse camarada, para mim, tem que ser tratado com honra. Porque ele é a minha pessoa lá na porta da igreja, sorrindo, dizendo boa noite, levando as pessoas a estar num lugar confortável dentro da igreja, né? Orientando dentro do templo. Ele sou eu. Ele é exatamente eu. Você imagina eu ter que ficar lá em cima, dirigindo o culto, pregando, e ainda ter que atender as pessoas lá embaixo. Não, ele é o meu braço. O meu braço estendido da igreja é o diaconato. Eu acredito que todo pastor deveria, os que não fazem, né? E são poucos os que fazem. Não tenho medo de falar. São poucos. Mas eles deveriam tratar com mais dignidade o diaconato de sua igreja. E preparar com mais excelência e eficiência o seu diaconato. Porque é exatamente esses homens e mulheres que Deus colocou ali para nos representar dentro ali daquele templo que nós separamos para a igreja se reunir. Então, é muito importante o ministério do diaconato. Um diácono não pode ser desprezado ou olhado hierarquicamente como uma classe baixa, não, porque não existe isso. Não é uma questão de hierarquia o ministério, é uma questão de serviço. Cada um serve especificamente em uma posição. Então, o pastor serve como pastor, mas é servo. O diácono serve como diácono, mas é servo. O presbítero, o evangelista e assim os demais ministérios servem e são servos. Cada um na sua vocação, mas é servo. Então, quando eu olho o diaconato dentro da igreja, eu entendo que ele é um ministério de extensão do pastor. E por que eu devo investir muito nele? Porque eu tenho que ser a garantia do sorriso dele, porque ele representa o meu sorriso. Ele representa o brilho dos meus olhos ali. Ele representa a minha pessoa na nave aonde está se reunindo a igreja. Então, quando eu tenho um bom diácono, eu tenho poucos problemas dentro da igreja. Quando eu invisto no diaconato,
eu vou ter poucos problemas. Por quê? Porque eu tenho um corpo de diaconato, do diaconato muito bom, excelente, que me representa à altura. É lógico que tem coisas que são insubstituíveis. Tem coisas que é a presença do pastor, exige a presença do pastor. Mas tem coisas que o diácono pode resolver. E eu preciso dar essa autonomia a ele. Preciso dar a ele essa autoridade. Eu preciso honrar isso, porque se foi Deus quem me deu ele para me administrar, fazer a gestão desse ministério, porque que outras coisas que os pastores precisam entender, que eles não são dono do corpo de obreiro, são ministérios que Deus nos dá para nos auxiliar e a gente precisa aprender a fazer gestão desse ministério. Por exemplo, eu sou pastor da igreja e vamos supor que eu não tenho assim a habilidade de ensinar. E chega na minha igreja uma pessoa que tem essa habilidade, um diácono, um presbítero, um evangelista, ou mesmo um membro, que tem a habilidade de ensinar. E eu não tenho essa habilidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar glória a Deus. Eu preciso agradecer a Deus que trouxe ao meu ministério uma pessoa com habilidade que vai me ajudar a me fortalecer dentro do ministério. Então, eu vou dar a ele autoridade, dar a ele condições dele exercer, né, a função dele. Era assim nas companhias de guerra dos exércitos de Israel. Quando nós olhamos para o soldado de Davi, os valentes de Davi, né? Davi não podia fazer tudo. Então, ele tinha homens lá que, brandindo a lança, matava 300, tinha Peleg que matou 1000 homens numa noite com a espada. Ele tinha homens específicos em cada lugar. Tinha um escudeiro. Então, eu preciso compreender que todos eles fazem parte. E não é questão de hierarquia. É que Deus trouxe essa pessoa, levantou. O diaconato, por exemplo, foi levantado dentro da igreja para poder tirar a sobrecarga que estava sobre os apóstolos. Por isso eles reuniram ali no capítulo 6 e disseram: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria do Espírito Santo, né? Para poder tirar essa sobrecarga que está sobre nós, e nós vamos cuidar do ministério da palavra. Então, é essa visão, quando Deus traz um obreiro, o evangelista, um presbítero, para me ajudar, para mim não ficar sobrecarregado. Então, eu dou autoridade e não preciso ficar vigiando, que é o que acontece, sufocando, cobrando. Não, vamos deixar a coisa caminhar, porque Deus me deu condições de ter um corpo de diácono maravilhoso que vai funcionar. Então, eu não preciso, a irmã Madalena não vai precisar ligar para mim e dizer que está precisando de uma cesta básica, porque o diácono já sabe. E o diácono vai falar comigo e vai dizer: pastor, está ali, ó. Eu fiz uma listagem essa semana, nós temos algumas famílias para poder atender, uma necessidade, uma conta de luz, uma conta d'água, uma comida, um remédio, pessoas que não têm carro e estão com consultas marcadas e precisa chegar ao posto de saúde, à UPA, à clínica médica, e pessoas que estão precisando de um transporte para isso, ou pelo menos um dinheiro de condução. Tá tudo, é o diaconato, o Ministério da Assistência Social da Igreja, de assistência em todos os aspectos, espiritual, material, é o diaconato, irmãos. Então, quando nós olhamos para o diaconato, nós olhamos como uma riqueza dada por Deus. Então, eu não posso se desprezar um ministério desse. Não tem como desprezar. Quando o diaconato não funciona, aí nós temos problemas. Pastores sobrecarregados, obreiros sobrecarregados. Porque o obreiro, às vezes, vem pronto. A maioria dos obreiros que a gente tem, às vezes, dentro da igreja, vem pronto, vem de outro ministério, vem com outros hábitos, outros costumes, não estão nem aí. É especialista em sentar no púlpito, cruzar a perna e ficar lá. E quer falar alguma coisa. Mas não sabe pôr a mão na massa, não sabe o que é conversar com alguém, aconselhar alguém, ouvir alguém, dar o ombro à mão, não sabe. Porque já vem com um hábito terrível. Agora, quem tem que aprender isso? O diácono. Porque é no diácono que a gente forma, a partir dali, pastores. Eu costumo dizer que o pastor é um diácono formado. Todo pastor é um diácono formado. Entendeu? Porque ele sabe exatamente, ele sabe o que é limpar uma igreja, ele sabe o que é a igreja, assim, o templo,
ele sabe o que é ouvir as pessoas, ele sabe o que é correr atrás e fazer o socorro da necessidade daqueles que estão passando necessidade. Então, para mim, um dos ministérios mais brilhantes, eu até arrepio, para mim é o diaconato. Na minha concepção, para mim, o ministério mais lindo da igreja é o diaconato. Quem não aprendeu a ser diácono, para mim, não vai conseguir ser um bom pastor, ser um bom evangelista, porque é o social. Ninguém trabalha mais perto das pessoas do que o diácono. O diácono não é feito para olhar carro, não. Não que não possa, eu digo que ele não é feito para isso. O diácono não é feito para ficar cuidando de carro no meio da rua. O diácono não é feito para ficar cuidando de porta de igreja, de criança correndo dentro da igreja. Embora ele possa fazer isso. O ministério do diaconato é um ministério excelente, é de excelência, é de cuidado. É semelhante ao ministério de pastor. Então, ele sabe exatamente o que os irmãos estão passando, ele vai promover situações dentro da igreja para suprir a necessidade do rebanho. Ele está ouvindo aquilo que muitas das vezes o pastor não ouve. Então, todo pastor, mensalmente, deveria ter uma reunião com o corpo diaconal. Chamar todos os diáconos uma reunião só deles, ouvi-los, entender, ler seus relatórios, entender a necessidade, compreender o que eu posso, como pastor. Eu abriria uma reunião de diáconos, com os meus diáconos, dizendo assim, queridos irmãos, o que eu posso fazer para promover melhores recursos para que vocês possam trabalhar? O que eu posso ajudar? Porque eles são eu, irmãos. Na verdade, eles me representam, eles são o meu rosto, a minha face. Então, quando eu falo de diácono, às vezes eu vou dar curso de CPO, os preparatórios de formação de obreiros, e aí eu falo para eles sobre isso. Quem é o diácono? O diácono sou eu. Então, o diácono não pode estar mal-humorado lá, porque eu não estou mal-humorado no púlpito. Então, eu preciso preparar ele e dar condições dele servir a Deus com excelência. Porque ele é o cartão de visita da igreja. Tem pessoa que não volta mais da igreja por causa de um diácono que estava com a cara de anjo caído na porta. Um diácono que não sabe tratar as pessoas, não sabe falar, foi grosso com a visita, ou mesmo com um membro da igreja, ou com o filho de um membro da igreja. Então, precisa ensinar esses homens, porque eles são dignos de honra, e de uma honra muito grande, porque eles me ajudam a manter essas pessoas dentro da igreja. O pastor não é um pastor sozinho. Então, essa é a grande realidade. Então, nós falamos aí a respeito disso daí. Na página 23, né? Fala aqui, o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja é Cristo, revelado por Paulo. Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja. É o cabeça do corpo. A igreja é corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, não importa o que eu acho, não importa a estratégia que eu crie, não importa o que eu faça. Tem que estar pautado em Cristo. Tudo que eu fizer dentro da igreja ou com a comunidade messiânica precisa ser. Eu vou tirar a palavra comunidade messiânica porque ela é judaica, ok? Nós não esperamos o Messias, nós já ganhamos o Cordeiro. Tudo que nós fazemos com a igreja de Cristo precisa estar pautado em Cristo. Eu preciso entender se essa minha ideia veio de Cristo, porque Cristo é o cabeça. Meu pulmão não decide por ele mesmo qualquer coisa. Meu coração não bate por ele mesmo. Quem comanda é a cabeça. Quem comanda, minha mão, se ela quiser erguer por si mesma, ela não ergue se não tiver um comando do cérebro, da cabeça.
Então, eu preciso compreender que nenhuma decisão do corpo de Cristo deve ser tomada sem o aval ou o aval da cabeça. E a cabeça é Jesus. No primeiro século da existência da igreja, ou os primeiros 100 anos, né, Cristo era reverenciado exclusivamente como cabeça. E isso parece que se perdeu ao longo dos anos, porque parece hoje, nos dias de hoje, que isso não é mais a cabeça da igreja. Nós olhamos aí determinados ministérios que mostram para nós uma coisa totalmente diferente, que homens mandam na igreja. Inclusive, um podcast do camarada esses dias aí falando que ele que mandava. Na igreja lá, quem manda sou eu. Aí, mas não é Jesus? Aí vão, não, quem manda sou eu sou o pastor da igreja. Quem manda é o pastor. Não, o comando da igreja ainda é Cristo. Mas e o pastor? O pastor precisa estar envolvido com a cabeça da igreja. Então, o pastor tem que ser cristocêntrico. Porque ele sendo cristocêntrico, então a igreja vai bem, porque ele está tomando atitudes conforme o cabeça da igreja. Não é eu tomar uma atitude por mim mesmo, é tomar uma atitude conforme a vontade do cabeça da igreja. Então, a responsabilidade do pastor é estar dentro da vontade do cabeça da igreja. Aí sim. Caso contrário, é exatamente um Davi achando que pode buscar a arca de qualquer jeito. É exatamente um Davi querendo trazer a arca de Bet-Semes a Jerusalém de qualquer maneira. E aí é por isso que nós temos os grandes problemas que nós temos hoje em dia. Qualquer autoridade está subordinada à autoridade de Cristo. E o pastor entender que ele está subordinado a Cristo, ele precisa compreender que ele precisa de uma ordem legal de Cristo para poder tratar com a igreja de Cristo. Ele não pode tratar com a igreja de Cristo segundo as suas experiências pessoais, segundo a sua vontade e o seu querer. Ele precisa tratar com a igreja segundo a vontade de Cristo. Aí, então, mostra que ele está subordinado à autoridade de Jesus Cristo, e aí a igreja pode segui-lo. Aí a gente entende, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo dizendo, eu estou subordinado à autoridade de Cristo, então podem me imitar, porque vocês estão vendo que eu estou subordinado à autoridade de Cristo. Se você olha para o seu pastor e não consegue ver Cristo na vida dele, não pode ver a subordinação a Cristo, ele é revestido da autoridade de Cristo, então você está correndo um grande risco. Porque você está sendo guiado por um guia cego. Não é porque ele é líder, você tem que obedecer cegamente. Ele tem que ser um líder segundo a autoridade de Cristo. Porque foi o que Jesus debatia lá com os fariseus, se nós lembrarmos. Jesus, ele não era a palavra de Deus, os fariseus falavam? Só que cadê Deus na vida dele? Então, a autoridade de Cristo precisa estar sobre a vida desse pastor, para que você entenda, meu pastor está debaixo da autoridade de Jesus, então eu estou bem cuidado. Porque não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer a palavra, não adianta ser bom nisso ou naquilo outro. Tem que estar subordinado à autoridade, revestido de Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a gente não vê isso no bom conhecimento, nós vemos isso na atitude do dia a dia. É na atitude do dia a dia. Líder que não perdoa, líder que vive com magoazinha, líder que vive com contenda, líder que está debaixo da autoridade de Cristo. Como que ele vai ensinar a igreja a perdoar se ele não perdoa? Como que ele vai ensinar a igreja a amar se ele não ama? Como ele vai ensinar a igreja a socorrer se ele não socorre? Como ele vai ensinar a igreja a orar se ele não ora? Vai ensinar a igreja a jejuar e ele não jejua? Então ele precisa estar revestido de Cristo, que aí a gente vai reconhecer a autoridade de Cristo na vida dele e vamos entender que estamos sendo bem cuidados, porque o meu pastor é um homem de Deus. E não é porque eu acho ele legal, porque eu tomo café quando eu vou na casa dele e me deu 2 Danone. Ele é porque eu vejo Jesus na vida dele. Que só tendo Jesus para suportar o que ele suporta, passar o que ele passa,
perdoar como perdoa, amar como ama, socorrer como socorre. Porque a piedade, né? A piedade e o exercer a hospitalidade é uma coisa natural na vida de um pastor. Se ele não tiver isso, ele é tudo menos pastor. Ele é um lobo, segundo a Bíblia Sagrada. Acabou. Então, qualquer outra autoridade está subordinada à autoridade de Cristo. E a sua palavra é como autoridade delegada. Então, como que eu dirijo a igreja? Segundo a palavra de Deus. Eu não dirijo a igreja segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. É segundo a palavra de Deus. Qual é a vontade que Deus tem? Ah, nós queremos fazer uma mudança. O pastor já... Então, acho legal ouvir... Aí a gente ouve a diretoria, o conselho, ouve os irmãos, vamos mudar daqui e tá tudo certo. Aí o pastor já vai procurar, vou sair daqui, já vou procurar essa... Pastor não age assim. Ele ouve os irmãos dizer que querem mudar e fala assim para os irmãos no final: legal a demanda de vocês, eu vou apresentar a vossa demanda ao nosso Deus, vou falar com ele e esperar que ele nos responda dentro dessa demanda. Eu também acho bacana, eu vou dizer que, como vocês, eu também acho legal a gente procurar um outro lugar, a gente comprar tinta vermelha, ou comprar tinta azul para pintar a igreja, ou comprar uma bateria nova, ou fazer alguma coisa, mas eu vou falar com Deus antes. O pastor age dessa forma, porque ele não é dirigido por conselho de igreja, diretoria de igreja, não, ele é dirigido por Deus. Não que seja menosprezando os irmãos. Às vezes eu até acho legal o que os irmãos estão falando. Eu concordo com vocês, mas não vamos fazer nada sem Deus dar uma resposta. Vamos buscar a Deus. E aí ele vai, busca a Deus, Deus dá a resposta, então o que Deus falar é o que a gente faz. É assim que funciona a direção da Igreja de Cristo. Cristo tem que estar em tudo, não é em algumas coisas, em tudo. Vem um grande problema para resolver, um irmão que caiu, um irmão que se decepcionou na fé e tal. Como que se resolve isso? Sempre segundo a palavra de Deus. Não é segundo a opinião dos irmãos. Não, eu acho que ele tem que ir para o banco, eu acho que tem que pôr ele 30 anos de cativeiro, eu acho que tem que pendurar ele de cabeça para baixo. Não é o que os irmãos acham, é o que a Bíblia diz e o que Cristo vai determinar. O que Jesus vai determinar. Se nós agíssemos assim, as igrejas hoje, irmãos, estariam lotadas de pessoas. Milhares de pessoas foram excluídas, jogadas fora de dentro da igreja por causa de situações como essa. Eu vi um vídeo ontem que me deixou um pouco revoltado. O menino estava no microfone falando algo para a igreja, contando um pedaço de testemunho. O pastor foi lá, tomou o microfone da mão dele, deu um empurrão no peito dele e falou: te chamei para louvar, não foi para pregar. No meio de todo mundo. O pastor foi lá no meio do culto. Você é um jumento, um animal. E não tenho medo de falar, o pastor está falando de um pastor. Não, eu não entendo que Deus chamou um camarada desse sem equilíbrio emocional. Sem equilíbrio. Que essa coisa destrói vidas e família. Não é só aquele rapaz que vai sair da igreja. São as famílias, é a família dele, é as famílias de outras pessoas que ficou também apavorado com aquela atitude. E os que acharam bonito isso, já não estão dentro da igreja. Não é, a igreja não pode se sentir confortável em fazer um negócio desse, irmãos. Nós somos chamados para exercer a piedade. Quer exortar, exorta com amor. Deixa o irmão terminar de falar. Quando ele entregar o microfone, fala no ouvido dele, depois, no final do culto. Fica aí, filho, que eu preciso falar com você. Senta com ele e ensina o que é homilética. Filho, nós temos um tempo muito corrido dentro do culto. E você tomou um tempo de muita oportunidade. Quando for uma saudação, é tantos minutos. Quando for uma palavra, é tantos minutos. Quando for pregar, aí você deixa Deus te usar, tá? Mas nós já tínhamos um pregador, então eu estou te ensinando que aí da próxima vez, você já sabe. No próximo culto, eu vou te dar uma oportunidade, tá bom? Olha o que eu faria, irmão. Vou te dar uma oportunidade no próximo culto. Para ele entender que eu não estou chamando a atenção, estou ensinando. Para ele não ficar triste, porque não é fácil você ser confrontado, receber
um feedback desse, um feedback negativo. Você precisa... Tem muita gente que precisa fazer, irmão. É um curso de relacionamento interpessoal. Tem muitos pastores aí que precisam para aprender a tratar as pessoas. No caso desse, deixa eu terminar o culto, chama a pessoa lá no canto. Filho, eu quero falar com você. Ó, filho, bacana o que você estava falando lá, testemunho muito forte, mas deixa eu te ensinar. Nós temos um tempo muito corrido, filho. Não leva mal o que eu vou falar. É assim, assim, assim. Culto que vem. Eu vou fazer um teste com você, hein? Quero você no próximo culto aqui, porque eu vou te dar uma oportunidade. Para você dar uma saudação. Quantos minutos que é, filho? Ah, pastor, 5 minutos. Então, ó, já guarda. Quero ver se você vai guardar. Ó, quinta-feira agora. Você vai dar uma... O que eu fiz nessa pessoa, irmão? Chamei a atenção, com amor, trouxe ela para dentro de mim, e quinta-feira ela vai estar lá. Agora, fazer um negócio desse, toma o microfone da mão, dá um empurrão no peito do menino, no meio da igreja, com a cara fechada, feia, que também para você cantar um hino, não foi para pregar. Que coisa mais terrível. Então, é o tratamento. Tem muita gente desequilibrada emocionalmente, servindo. Desequilibrado. Isso, para mim, é um camarada desequilibrado. Às vezes até um pastor, mas está desequilibrado. Precisa sentar e ser tratado. Está doente. Que é outra coisa que precisa assumir. O obreiro precisa assumir que ele está doente. Ele tem que saber a hora de parar. Elias parou. Não é pecado parar. Pecado é ficar parado. Tem uma hora que a gente tem que sentar. Se eu estou vendo que eu já estou saindo do normal, deixa o segundo agir lá e calar minha boca, eu vou ser tratado. Vou para o quarto da oração, vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus para ser tratado. Mas não dá para servir doente, porque eu estou sangrando e vou sangrar em cima das pessoas. Aí o púlpito vira trincheira, começa a atacar todo mundo. É terrível isso. Nós vamos ter equilíbrio, domínio próprio. Equilíbrio, temperança. Então, precisamos ter isso aí. Você tem um ápice, às vezes vai acontecer, você vai sair da casinha, mas é uma vez, isso não pode ser uma regra, uma vez na vida ou está na morte. Eu não posso me sentir confortável em ser um desequilibrado, porque eu tenho um ministério. Então, não pode ter conforto nisso. E como nós estamos falando de igreja, eu vou falar, mas o assunto é obreiro ou é igreja? É igreja. A igreja é formada de pastores, de diáconos, de obreiros. Então, nós vamos falar de tudo que tem dentro da igreja, até do bebedouro. Então, é isso aí. Aí vamos lá. Qualquer autoridade que não tiver subordinada aqui, isso não deve ser obedecida, porque se o meu pastor é um camarada rebelde com Jesus, para onde que ele está me levando? Se o meu líder é rebelde, para onde que ele está me levando, então? É difícil. Se eu estou vendo que o camarada é fora do prumo, Jesus está indo para um lado e ele para o outro, eu vou seguir ele? Está repreendido em nome de Jesus, irmão. O máximo que eu vou fazer, eu vou chamá-lo, tentar orientá-lo. Mas ele é pastor, não tem essa grandeza, não. Ele é servo como nós. Ele é meu irmão. Antes de ser pastor, ele é meu irmão, em Cristo Jesus. Fazemos parte do mesmo corpo. Não desrespeito à autoridade, porque Deus o constituiu pastor sobre o rebanho, mas ele vai ouvir, porque ele é um irmão como qualquer outro. Só está exercendo o cargo. Pastor é um cargo. Mas ele é irmão, ele é crente. Então ele vai ouvir. Está errado isso aí, pastor. Mas tem pastor que fica bravo e começa a perseguir a gente. Ficou bravo, não é pastor, aí é lobo. Aí já é lobo. Porque você descobriu debaixo da lãzinha dele um pelo diferente, agora ele quer morder. Ovelha não morde. Pastor é ovelha. Pastor é ovelha. Pastor também é ovelha. E o mal das igrejas de hoje é que muitos pastores esqueceram disso. Que ele também é ovelha. Tem que ter comportamento de ovelha. Assim como ele não quer que as ovelhas que ele pastoreia berre, ele também não deve berrar. Não quer que as ovelhas morde, ele também não deve morder. Mordeu é lobo. Então precisa ter muito cuidado. A princípio, a igreja tinha lá os seus 12 apóstolos. A princípio. Cristo escolheu, dentre seus discípulos, 12 homens a quem chamou de apóstolos. Okay? E lhe deu
poder para pregar, batizar, ensinar, perdoar pecados, como está aí a lista com as suas referências, né? Excomungar, ou seja, desligar, né? Deus lhe deu a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Na nascente da comunidade de Jerusalém, o governo estava centralizado nos 12. Os 12 apóstolos é que governava as igrejas daquela época. Entende? Lembrando, sim, que eram 11, dos quais Jesus escolheu, dos 12 que Jesus escolheu, ficaram 11, e Matias tomou o lugar de Judas. Matias foi escolhido por Deus através do Espírito Santo e a oração dos apóstolos, que resolveu, o colégio apostólico resolveu levantar Matias no lugar de Judas, né, que se precipitou na perdição. Após isso aí, o ministério dos apóstolos eram os 12, aí nós temos outro número que aparece logo no início da igreja, os 7. Quem são esses 7? Os 7 diáconos. Então, ó, a igreja começou com 12 apóstolos, que é o primeiro número da igreja. Aí nós temos o segundo número, é 7. A igreja foi crescendo e eles precisavam de colaboradores, e daí nasceu o ministério do diaconato. O termo diácono não aparece nessa passagem para designá-los, apesar de serem usadas as palavras diaconia e diaconem, nos versos 1 e 2, respectivamente. Mas não é essa palavra não aparece nesse termo, diácono, porque diácono é do grego doulos, que significa servo, homens escolhidos para servir. Então, esse termo diácono, nessa passagem, ele não aparece lá. Não está lá, vamos escolher 7 diáconos. Eles disseram, vamos escolher 7 homens, cheios de sabedoria e tal. Para servir em que ministério? No diaconato. Daí nasceu a palavra diácono, do grego doulos, que significa servo. Aí nós tínhamos lá profetas, Atos 11, 27 e 28. Se menciona alguns profetas, não tinham muitos, mas tinha alguns profetas, que desceram de Jerusalém a Antioquia, entre eles Ágabo, em Atos 13, 1. Então, esses profetas se apresentaram na igreja de Antioquia, nessa época. E nós vemos alguns mestres, Judas e Silas, também como profetas. Judas, não Iscariotes, não Judas de Quiriotes, mas outro Judas. Aí nós temos os presbíteros, que foi dado à igreja, Atos 11:30, usa-se pela primeira vez o termo presbíteros, que significa anciãos. Atos 15 se fala definitivamente de apóstolos e presbíteros de Jerusalém. O presbitério, irmão, ainda fala, hoje nós vemos aí presbítero com 22, 23 anos de idade. Não que eu diga que não possa, porque eu uso os dois tempos de idade, a idade biológica e o tempo de tirocínio, ou seja, o tempo que a pessoa está dentro da igreja. Por exemplo, eu não daria o ministério de presbítero a um cristão com menos de 15 anos de igreja. Porque a pessoa precisa estar bem preparada. Eu estou falando de um ministério de ancião, e ancião me remete à experiência. Eu não posso dar para um inexperiente um ministério de presbitério. Acaba aceitou Jesus ontem, faz 2 anos que está na igreja, é presbítero. Como que eu posso acreditar nisso se é um ministério de idoneidade? E eu não estou falando só pela idade biológica, eu estou falando pelo tempo de tirocínio. O tempo que a pessoa está dentro da igreja e tem comunhão com Deus, ou tem o conhecimento de Deus. A pessoa precisa ter experiência com Deus para servir nesse ministério de presbitério. Então, é muito difícil a gente engolir o que a gente vê aí hoje. Outros apóstolos. Nós vemos lá em Atos 14, vemos que surgiu outros apóstolos como Paulo e Barnabé, os que, ao formar novas comunidades em diferentes cidades, se tornaram autoridades sobre elas. Porém, logo começaram a estabelecer presbíteros, do qual o ministério de Paulo era presbítero.
Paulo, ministerialmente falando, era presbítero, né? Sobre a igreja em cada cidade, a quem encarregava de pastorear. Eles exerciam o ministério apostólico e, por isso, foram reconhecidos como apóstolos, porque eles exerciam o ministério apostólico. Qual era o ministério apostólico? Eles estavam debaixo da autoridade apostólica dos apóstolos. Paulo foi chamado diretamente por Jesus, não é o caso de Barnabé, mas foi considerado apóstolo por estar com Paulo e exercer o ministério apostólico. Há uma diferença de ser apóstolo entre ser apóstolo e exercer o ministério apostólico. São duas coisas diferentes. Então, eu exerço o ministério apostólico. Se eu chegar aqui, abrir uma igreja, chamar uma comunidade, levantar, preparar homens e colocar aqui, o que eu fiz? Um ministério apostólico. Isso não quer dizer que eu seja apóstolo. Eu sou pastor. Pode falar, irmã Claudete. Então, pastor, eu queria saber da sua opinião, né? Uma pessoa que foi chamada para o presbitério, e trabalha normal, né? Trabalha no seu horário normal, 9 horas por dia, né? Então, normalmente, os trabalhos nas indústrias, em qualquer outro tipo de trabalho, são 9 horas de trabalho. Mas, assim, não vai na igreja porque, fora o trabalho que tem no seu trabalho normal, horário normal, eu não posso falar por que motivo que não vai. Só que, assim, passa mês inteiro sem ir. Não sei se faz extra, não sei se faz outro tipo de outras coisas à parte, serviços à parte, só que é um presbítero e diáconos que não vão para a igreja durante o mês inteiro, mas, assim, porque trabalham. Não porque o tempo do trabalho está cobrindo todo esse tempo. Eu não posso falar diretamente o motivo por que eles não vão. Só sei que são presbíteros e diáconos que fica mês inteiro sem ir para a igreja. O que o pastor acha disso? Não podem ser considerados obreiros do Senhor. No meu caso, seriam desligados automaticamente do ministério de presbítero e do ministério diaconal, porque o ministério exige responsabilidade. Se o ministro não tem responsabilidade, ele está fazendo a obra de Deus fraudulosamente. O que a Bíblia fala sobre isso? Maldito todo aquele que fizer a obra de Deus fraudulentamente, fraudulosamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou com outras intenções. Eu preciso entender que, a partir do momento que o Senhor me chamou para o ministério, não é uma opção estar na igreja, é uma obrigação. É uma opção para o membro, mas para mim é uma obrigação. Eu sou ministro, eu tenho um ministério. Então, não é uma opção eu ir para a escola bíblica dominical. Não é uma opção eu comparecer aos cultos de orações. Não é opção eu estar no culto de ensinamento ou no culto com a família. Não é opção o culto. É o meu ministério. Então, se eu me ausento, mas por que eu chego canto? Problema seu. Deus chamou você. O que é mais importante na tua vida? Deus ou o seu trabalho? Se você colocar o seu trabalho, você quer que Deus tire o seu trabalho, então, para você servir a Deus? Não que Deus vai fazer isso. Deus vai deixar o camarada viver a vida dele, a escolha dele, e ter o ministério podre que ele tem. E não pode nem se dizer que tem um ministério. E eu falo com esse peso, sem medo de errar. Poderia usar uma palavra mais suave, mas é exatamente um ministério de podridão que vai fermentar outras frutas podres. Porque um camarada que tem um cara desse em honra, um homem desse não tem, de maneira nenhuma, daria honra a ele. Não teria honra. Não sobe nem no altar. Acabou. Irmão, presbítero o quê? Presbítero turista? Aí na Santa Ceia quer sentar no altar? Não, não vai sentar. O altar é para quem tem compromisso com o altar. O altar é para quem tem responsabilidade no altar. Isso serve para pastor, presbítero, evangelista, qualquer ministro. Fica um mês sem ir na igreja e chegar lá hoje eu quero ficar aqui na porta porque eu sou diácono. Não, você não é. Você vai sentar e aprender o que é ser um diácono. Você não tem responsabilidade, você é um para-raio de demônio hoje. Você está aberto, não sei de onde você vem. Está falando que eu estou em pecado, não sei. Faz um mês que eu não te vejo.
Então, eu tenho que ter comunhão. Aí está a quebra de comunhão. Como eu sou presbítero e não tenho comunhão, como que eu sou diácono e não tenho comunhão? Então, não dá para servir. Não serve. Eu digo para alguns pastores, se a gente pegar assim, a gente vai esvaziar a igreja, que esvazie. Mas tem que ser dessa forma. Mas o presbítero é bom, a família é muito rica, dá dízimo, vai dar o dízimo em outro lugar. Deus não quer o dinheiro dele. Nós não precisamos dele para nada. O que as pessoas precisam entender é que assim como Deus não precisa de mim para nada, Deus não precisa de ninguém para nada. Deus não precisa de homem para nada. Esse negócio, vai esvaziar, como que nós vamos pagar aluguel? Deus não precisa. A gente precisa entender que Deus não precisa. Eu estou alinhado com a cabeça. Eu vou ficar jogando confete para manter gente dentro. Não, meu irmão. Principalmente obreiro. Membro, a gente tem aquela paciência, vai sentar, vai orientar. Mas obreiro, diácono, presbítero, olha o que eu acabei de falar, o presbítero é um ancião, o presbítero não é para dar trabalho. O presbítero é para trabalhar. O camarada fica um mês sem vir aí. A desculpa é porque está trabalhando muito, está cansado. Então, entrega o presbitério. Não queira a honra de presbítero, que não vai ter. No meu ministério, eu digo assim, na minha gestão, não tem. É canto, não tem conversa, vou sair, vou tirar minha família, vou levar metade do rebanho. Pode ir, Lucifer. Porque o único que saiu e levou metade um terço dos anjos foi o Satanás. Então, pega seu ministério de Satanás e pode levar quem você quiser. É exatamente o que Jesus falou para Pedro. Está todo mundo indo embora, Senhor, dura esse discurso, está pesada a sua mensagem. Jesus disse, se quiser, pode ir com eles. O que Pedro disse? Para que iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Quem entendeu Jesus não vai embora. Quem entendeu o ministério não vai embora. A partir do momento que eu decido aceitar a proposta do ministério, eu preciso exercer meu ministério. Acabou. Então, eu desligaria na hora. Próxima reunião de obreiro, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, que é presbítero, diácono, evangelista, estão desligados do corpo, não da igreja, do corpo de ministério. Não posso tirar a consagração, vai ser chamado de presbítero, vai continuar, mas lá embaixo. No altar, não. Pregar, não. Fica um mês sem vir para a igreja, está lendo Bíblia onde? Dou uma mensagem para ele, vai contar história da carochinha. É que meu encarregado lá no serviço, é que Deus me deu um Danone na hora do almoço. Pelo amor de Deus, né? Não tem condição. Então, eu vou dar oportunidade. Aí tem membro que não falta de culto, tem membro que está dentro da igreja, chega no horário, tem membro que se precisou de alguma coisa, levanta a mão e está lá. Meu irmão, já levanta o outro no lugar dele, é 2 minutos. É assim que Deus faz. Ninguém é insubstituível. Só Deus é insubstituível. O resto é tudo substituível. Não quer ser, não tem problema. Deus vai levantar outro presbítero. E com excelência, tanto menino bom, membro, menino bom. 30 anos de crente, mas ainda é membro. 10 anos de crente, membro, mas aquele membro assíduo, piedoso, bom de família, tem uma família abençoada, tem uns filhos criados na presença de Deus, dá bom testemunho, já separo na hora, está separado para o diaconato. Na próxima ceia está separado. Vamos provar, como a Bíblia diz, por um tempo. Se aprovado, vai servir. Olha, ganhou um diácono maravilhoso, o menino já era bom. Agora pega um caba desse daí que não vem para a igreja porque ficou na Netflix, está repreendido em nome de Jesus. Eu estava cansado. Cansado todo mundo está. Até quem não trabalha materialmente, às vezes está cansado. Agora, você é uma autoridade da igreja, é um obreiro da igreja. Você tem que ser o exemplo. O que a igreja olha se o presbítero faz isso? Se o presbítero faz isso, o membro olha e fala, se ele faz, eu também estou me botando. Por que nossos cultos de oração é vazio? Que você vai no culto de oração, está o pastor, a mulher do pastor e um pastor mais antigo, segundo. Cadê os obreiros? Aí a igreja vai. Quando vê que os obreiros também não vão, para que eles vão se os próprios obreiros não vão? O próprio pastor não vai. É difícil.
Nós temos que ser o exemplo. Ser o exemplo dos fiéis. Então, não tem condição, viu, irmão? Eu já, na hora, eu acredito, e biblicamente eu falo, que está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Está negligenciando o ministério. Se é negligente, tem autoridade para falar o quê? Se é rebelde com o próprio ministério, eu vou dar o microfone na mão, aí eu estou incentivando o mal na igreja. Eu estou dando, aí como pastor, estou dando um mau exemplo. Estou dando oportunidade para o irmão que apartou isso, que aparece que nem o cometa de Halley, de 4 em 4 anos. Aí é difícil. Então, aí a igreja se instituiu e tinha outros apóstolos, que foram esses aí que vieram. O governo da igreja local era estabelecido por um presbitério, no caso, uma pluralidade. Então, havia um conselho, vários presbíteros que se reuniam e faziam o governo. Então, um homem não tomava uma atitude sozinho. Ele se reunia em conselho e tal, para decidir algumas questões da igreja, que era estabelecido pelos apóstolos, cujos integrantes chamavam indistintamente anciãos, presbíteros ou bispos, episcopos do grego, ok? Tinham a função de ensinar, eram mestres, pastorear, como pastores, e para ser pastor é o ato de pastorear. Os presbíteros, às vezes, eram reconhecidos como pastor porque era o presbítero pastoriano. O evangelista pastoriano, ele é pastor, porque ele está pastoreando. É um evangelista pastoreando. Pastor não é cargo, né? Pastor é o ato de pastorear. Por isso que pastoreia quem tem rebanho. Ao final do primeiro século, né, quando foram desaparecendo os apóstolos fundadores, e possivelmente para que os presbíteros das igrejas locais não ficassem acéfalos, sem cabeça ou sem direção, então encomendavam a um dos presbíteros a responsabilidade de presidir, e era o primeiro entre os iguais. O que acontece? Quando os apóstolos foram morrendo, a igreja, então, tinha os presbíteros que se dirigiam, pegavam o presbítero mais antigo e ele ficava, né, passando a sua experiência para os demais pastores e presbíteros, bispos daquela época que estavam dirigindo a igreja. Então, não tinham mais os apóstolos, mas tinham os presbíteros mais antigos, que esses mantinham-se na doutrina dos apóstolos e ajudavam, como nós temos hoje, né, o pastor que procura um outro que tem mais experiência para pedir um conselho, aquela coisa toda, e era assim que funcionava. Então, existia essa comunhão. Por não haver placa, eu acho que ficava bem mais fácil, né? Porque, às vezes, pela placa, o outro pastor nem atende. Hoje é assim, o outro pastor nem atende por causa da placa. Mas naquele tempo não tinha essas placas, então um passava conhecimento para o outro, né? Por exemplo, é tão maravilhoso, eu conheço algumas igrejas assim ainda hoje. Tem um pastor amigo meu que era de uma igreja, uma outra denominação, e às vezes ele pega a igreja dele e faz um levantamento de comidas, cestas básicas, dinheiro, e vai para um ministério que não é o dele. Eles escolhem uma igreja que não é a placa dele. E, pastor, estou indo aí domingo visitar a sua igreja e tal, tal, tal. Não fala nada. Quando ele chega lá, chega com um caminhão. Deixa uma grande oferta lá, em vez de levar a oferta, ele deixa uma oferta e deixa um suprimento. Essa é a visão do reino, irmão. Até arrepio. Isso é uma visão do reino. Era para ser assim. As igrejas mais ricas ajudarem as mais pobres. Que é o que Paulo fez lá em Coríntios 9. Você paga a oferta para me levar lá para os irmãos do outro lado, que estão passando necessidade. Era isso que acontecia. A igreja perdeu isso. Ou seja, a igreja deixou de ser igreja. Estamos muito longe de parecer com a igreja que Jesus levantou, lá em Atos dos Apóstolos. Estamos muito longe de parecer com isso. Os irmãos se importavam. Por exemplo, você ter uma pessoa dentro da igreja que tem 3, 4 carros e o pastor sem um carro, com 5 filhos. Final de culto, uma chuva tremenda, ele no ponto de ônibus. E esse irmão que tem 5 carros, às vezes passa, pastor, o culto foi uma bênção, e fica com Deus, 4 carros na garagem. Não sente vontade de dar para o pastor. Aí, quando vem um pregador desse que cobra para pregar de 50 mil, 20 mil, ele chora por causa da mensagem, vai lá e dá a chave do carro para o pregador.
Que demônio, né? Para mim, isso é coisa do demônio. Não que o irmão seja o demônio. O demônio tem mais acesso ao coração dele para tirar um bem dele do que ele abençoar a vida do homem de Deus que cuida dele. Se ele entrar numa crise de casamento, é esse pastor dos 5 filhos, do ponto de ônibus, que vai lá na casa dele de madrugada, ouvir ele brigar com a mulher, dar conselho para não separar, tá de joelho dobrado pela vida dele, para ele não quebrar o casamento, abençoando a vida dele, mas ele não sente. Ele acha até legal contar que ele está ganhando o 5º carro e o pastor continua a pé. Ah, mas eu tenho que dar. Não, você não tem que dar. Você não tem que nada. Jesus não vai te forçar nada. É que eu acho que um cristão não se sente à vontade dessa forma. Porque eu não me sinto à vontade de ver alguém em necessidade perto de mim. Eu acho que um crente não sente. Não se sente bem, não se sente feliz com isso. Deveria incomodar, mas não incomoda. Então, por isso que eu falo que a igreja está longe. E aqui nós estamos vendo aqui como que era a igreja. Né? Coríntios 9, Paulo é muito claro sobre isso. Já está tudo separado aí, que eu vou passar aí, pegar o que eu tenho que pegar, abençoar vocês e vou levar para os irmãos que estão lá do outro lado. Estão passando grande necessidade. É esse socorro que a igreja precisava. E que muitos hoje precisam. Muitas igrejas hoje precisam. Então, esses primeiros presbíteros ficavam com a responsabilidade, né, de estar ali orientando e ajudando com conselho, ajudando com esse tipo de socorro, socorrendo os irmãos, né, que nem tudo a gente sabe resolver. Tem problemas que às vezes os pastores me ligam e falam, pastor, estou com um problema assim, assim, assado, o que eu faço? Então, pede um conselho para alguém que tem mais experiência, está mais tempo dirigindo. A gente sempre vai agir dessa forma. Isso é bom, mas não é com todo mundo que a gente pode contar. Não é com todas as igrejas. Então, não é com todas as placas. A igreja de Jesus é uma, e as pessoas não entendem isso. E quando uma igreja pequenininha que abriu ali está passando uma deficiência, que não está conseguindo pagar o aluguel, os irmãos vão ter que fechar, não é problema deles lá. É problema da igreja de Deus na face da terra. Então, a minha igreja, vamos supor que eu estou na Assembleia de Deus, uma igreja rica, uma igreja mais abastada, o que custa eu pegar e mandar o aluguel desse mês para aquele irmão? Para ver aquele povo. Ah, mas não é da igreja. Quando manda, é assim. Não quer unir com a gente, não? É sempre com uma intenção. Tira essa placa aí, põe a nossa, viu? Uma congregação nossa, eu vou te amparar, vou te ajudar. Aí o coitado vem, é tudo mentira também, porque daqui a pouco também não estou ajudando mais, já é minha congregação mesmo. É desse jeito que acontece. Nem vou entrar nessa questão, que esse é o lixo escondido debaixo dos tapetes dos ministérios de hoje. Mas vamos lá. Então, em muitos lugares, no texto de Atos 2 e 3, vai entender que a igreja ela vai, aos poucos, perdendo toda essa questão da maravilhosa que acontece depois do dia de Pentecostes para cá. Então, ela vem num declínio tremendo. Tanto que eu já disse aqui, 17 anos depois do ano 34, no ano 53, 51, nós já vemos Paulo repreendendo severamente a igreja de Cristo. No ano 53, 57, 63, 62, nós vemos aí igrejas com incesto, com idolatria, com porfia, emulação, divisão entre os irmãos, carnalidade, toda sorte de coisa ruim acontecendo dentro da igreja. A igreja vai se perdendo, os irmãos vão se distanciando. A ceia, que foi um grande problema, primeiros Coríntios, os ricos comiam e deixavam as migalhas, o resto, os pobres, fartavam-se bastante e os outros ficavam com fome, que a ceia de Coríntios, capítulo 11, verso 23, é essa. Não estamos falando de ceia de um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho, que eu nem vou falar nada, estou escrevendo um livro sobre isso. Isso aí é outra conversa, entendeu? A patifaria terrível. Mas vamos lá. Nós vamos ver essa dissidência, essa questão da igreja terrível, vários problemas. Os mais ricos ficando cada vez mais ricos, os mais pobres ficando cada vez mais pobres. E aí vai. Então, não era esse o aspecto da igreja, não foi esse o sistema. Cristo formou uma igreja diferenciada, uma igreja que seria uma comunidade de verdade, que um cuidaria do outro, e que isso se perdeu. Nós temos muitos irmãos bons, muitos crentes de verdade na face da terra,
mas não estão todos debaixo do mesmo teto e no mesmo lugar, estão espalhados pelo mundo, né? E se unisse, seria um exemplo para as demais igrejas que tem por aí. Nós temos igrejas que não aparecem no anonimato. Tempo atrás eu até falei com os irmãos, numa aula, a respeito do pastor aí de uma cidade aí do interior, que ele pega os dízimos dos irmãos e constrói casas e dá para os membros que não têm casa. Isso é a igreja de Cristo. Dar uma dignidade, né? Buscar como uma comunidade onde você está ali. A igreja não é só para servir a igreja e a sua comunidade, a sociedade. O bairro que eu estou aqui é um bairro muito pobrezinho. Então, Deus me abençoando, eu não penso em abençoar só os irmãos aqui. Eu penso em abençoar os meus vizinhos. Ajudar numa água, ajudar no saneamento básico, ajudar no término de uma construção. Tem irmãos na igreja aí, irmãos, dormindo debaixo da goteira, que a igreja às vezes tem conhecimento, que custava levantar os irmãos, levantar uma oferta para poder fazer o telhado da casa desse irmão. Mas ninguém pensa nisso. Não é problema. Vamos orar. É uma hipocrisia. Tem muita gente que naquele dia vai ouvir aquela palavra, maldito. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Estive doente e não fosse me visitar. Tem muita gente que vai ouvir isso. E está achando que não, mas vai ouvir isso. Então, é muito ruim isso. Nos séculos posteriores, na página 26, no Oriente e Ocidente, os bispos das grandes cidades foram paulatinamente exercendo maior influência e tendo maior ascendência sobre os demais bispos da região. Aí já começa a competição. Aí nós vemos a igreja se perdendo por causa dessa competitividade. E hoje é assim. Irmão, eu sou um pastor abençoado. Por quê? Porque meu templo lá tem 4.000 membros. Você atende os 4.000? São 4.000 pessoas que estão felizes, sem dívida, passando bem, têm o que comer essas 4.000 pessoas. Estão bem no casamento, família, porque cuidar de 4.000 pessoas não é para qualquer um. Eu não conseguiria. Eu acho que uma igreja ideal para mim hoje dirigir, ela tinha que ter no máximo estourando 100 membros. 100 membros aí eu fazendo 4 visitas por dia. Entendeu? 4 visitinhas por dia aí. Não, 4 não dá. Deixa eu ver. 4 visitinhas por dia. Em um mês eu passei na casa de todos. Eu fazendo 4 visitinhas. 100 membros, em um mês eu fui na casa de todos eles. Então, para que eu quero uma igreja de 3.000 membros? Que eu não vou conhecer pessoalmente? Que eu não vou atender? Que não vão conseguir falar comigo? Que não vão conseguir chegar até mim? Porque tem aquele problema ainda, quando termina o culto, as mesmas pessoas me rodeando. Pessoas querendo falar comigo há um mês e não conseguem, porque tem sempre aquela patotinha, a família do João, que não me deixa terminar o culto, ele já rodeia, já quer pagar pizza, já quer que você janta na casa dele, e os outros irmãos. Então, tem muito disso que a gente precisa ter cuidado como pastor, porque o pastor é necessário para cada ovelha. O pastor precisa conhecer todas as ovelhas da sua igreja. Eu tive um pastor, na época minha da Assembleia de Deus, no ministério no Campo de São Mateus, que o nome dele era Moacir Ferreira. Infelizmente, teve algumas questões sobre o nome dele, algumas questões, mas isso não vem ao caso. Como aquele pastor era incrível. Ele era presidente do campo, ele conhecia cada um de nós pelo nome. Pelo nome. Quando nós começamos a construir a catedral lá embaixo, irmão, ele estava lá. E não foi lá para tirar foto, não. Ele chegava com uma roupa carregando lata de concreto nas costas, com a gente. Comia no chão, marmitex com a gente. Isso é ser um pastor. Pastor é ser igual. Então, a igreja se perdeu nisso. Nisso a igreja se perdeu. A igreja se perdeu na aproximação, no vivenciar, no cuidar, na comunhão. Esta pretensão desse reconhecimento universal nas igrejas do Ocidente resistiram à reclamação de Roma. No ano 1054, está aqui, produziu um cisma, né, a divisão entre Ocidente e Oriente,
Desde então, as igrejas orientais ficaram estruturadas nas igrejas nacionais, debaixo de um patriarca católico. E aí foi onde nasceu o que nós olhamos a ortodoxia romana, e essa questão aí, a ortodoxia russa, a igreja grega. As igrejas do Ocidente adquiriram uma estrutura universal debaixo do bispo de Roma, né, o Papa, e com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, que nasceu justamente aí depois dos 10 primeiros séculos, no ano de 1054. Aí veio a reforma, as reformas protestantes, as batalhas dessa reforma, que são inúmeras histórias, né? O protestantismo, a questão de Lutero, e aí veio vindo algumas coisas, e essa igreja católica ela veio sendo implodida de dentro para fora. Ela existe, está aí até hoje, mas algumas questões vieram acontecendo de dentro para fora. Cada questão das omissões, as coisas secretas que existem, as coisas escondidas, e uma série de fatores que, infelizmente, existem. E daí veio essas divisões e se tomou a igreja, os líderes da igreja começaram a ver aquilo como poder, um poder. E essa briga por esse poder trouxe toda essa questão que nós vemos aí hoje nas igrejas, entendeu? Pois aí esses homens começaram a ter o livre poder de decidir, e decidindo sem a opinião do verdadeiro cabeça da igreja, deu essa falta de estrutura que nós temos hoje. Se ainda decide, mas baseado na palavra de Deus e baseado na vontade do cabeça da igreja, que é Jesus, está tudo certo. Mas não decide dessa forma. O poder sobe no coração do homem, e ele resolve achar que ele é o representante, o embaixador divino, que não precisa nem da opinião do próprio divino para decidir alguma coisa ou para fazer qualquer coisa. E isso está trazendo esses problemas dos quais nós temos hoje. Ok? Semana que vem nós vamos falar sobre a igreja depois dessa reforma. Hoje nós damos por encerrada aqui a nossa aula. Peço a todos os irmãos que vão ver isso no YouTube que continuem orando por nós aqui. Eu estou querendo preciso dar um passo com urgência aqui, mas as minhas condições para dar esse passo está sendo muito íngreme. Então, peço a oração de todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, por nós, pela nossa vida aqui, pelo nosso ministério. Que Deus abençoe gloriosamente. Fique com Deus. A paz do Senhor, irmã Claudete, paz do Senhor Jesus, todos os alunos que vão ver esse vídeo. Um beijo no coração de Deus. Em nome do Senhor Jesus.